Meus amigos, bem-vindos à série de vídeos Descomplicando a Kabbalah. Eu sou Sérgio Battarelli e no vídeo de hoje o tema é a estrela de Davi e o escudo de Abrão. O atributo das benignidade precisa de proteção especial. A aula de hoje é dos ensinamentos do Rabino Shimon Bar Yochai. O Zohar explica por que a primeira bênção na Amidah, a oração silenciosa, é: bem-aventurado é você, escudo de Abrão. Foi o rei Davi que era um guerreiro e lutou com um escudo físico, bem como confiar na proteção de Deus. Então, por que não dizemos escudo de Davi, ao invés de escudo de Abrão? O Rabino Yossi abriu seu discurso explicando a natureza especial de Abraão, com a citação: "E você, Deus, é um escudo para mim, minha glória e o levantador da minha cabeça." Isso está em Salmo 3:4. Aqui Davi está dizendo que mesmo que o mundo inteiro se unisse contra ele para travar uma guerra, ele não teria medo da derrota, porque você, Deus, é um escudo para mim. Assim, eles não podem me ferir. Então vamos lá, venha e veja. O texto diz: um escudo para mim. O que significa que Davi disse a Deus: Mestre do universo, por que meu nome não é usado para concluir uma bênção na Amidah, que é a oração silenciosa, da mesma maneira que Abrão? Então isso é Davi perguntando a Deus. Como está escrito que Deus disse a Abraão: não tenha medo, Abraão, eu serei o seu escudo. Isso está em Gênesis 15:1. E daqui eles dizem, na primeira bênção da oração silenciosa, que é a Amidah, o escudo de Abrão. Abraão era o arquétipo da bondade, que é naturalmente suscetível ao abuso. Todo mundo que é muito bom, as pessoas abusam dele. Como ele era o exemplo de pura bondade num mundo perigoso, Deus prometeu protegê-lo e protegê-lo de todos que tentassem ter poder sobre ele, poder sobre Abraão. O rei Davi está pedindo que ele seja incluído em uma bênção para proteger também, para que ele protegesse também através de uma bênção dedicada a ele, Davi. Já que ele também trouxe o bem para o mundo e sinceramente confiou em Deus como um escudo e foi protegido em muitas ocasiões. O rei Davi foi protegido por Deus em muitíssimas ocasiões. O santo, abençoado seja ele, respondeu a Davi dizendo: eu já testei a Abraão com os 10 julgamentos, como trouxe o Midrash e o refinou literalmente, como ele sobreviveu ao forno de Nimrod. Quando Nimrod o atirou dentro da fornalha, jogou Abrão confiou, tinha tanta certeza que Deus ia proteger ele, que nada ia acontecer, e ele ficou completo contra a sua inclinação ao mal em todos os testes. Então Abrão nunca teve nenhum milésimo de dúvida de que Deus iria protegê-lo. Então não era só a fé, era confiança, 100% fé, 100% confiança em Hashem, em Deus. Uma vez que Abraão havia conquistado sua inclinação ao mal, ou seja, ele conquistou, ele não tinha mais inclinação para o mal. As forças, geradas pelo outro lado, ou seja, as forças do mal, não podem ter ou não teriam e não tiveram nenhuma influência ou qualquer influência sobre as bênçãos que desce em seu mérito, sobre as bênçãos que desce do mundo espiritual no mérito de Abraão. O rei Davi disse a ele, a Deus, né? Quando a gente fala disse a ele,
Davi disse a Deus que se este for o caso, então examine-me também, Deus, e teste-me, meu Deus. Purifique meus rins e meu coração. Isso está em Salmo 26, 2. E assim Deus enviou-lhe um teste através de Batseba, que quando agiu como agiu, Davi foi lembrado diante de Deus em relação ao seu pedido. Por isso ele disse: você testou meu coração. Está em Salmo 17, 3. Você me visitou durante a noite, você me testou e me achou carente. Não deixe minha boca transgredir. Certamente essa sefirá é a minha honra e a coroa que uso na cabeça. Essa sefirá era a honra e a coroa que Davi usava na cabeça. Davi disse: pedi a você que me examinasse, Deus, e me submetesse a testes, e você testou meu coração. Eu disse para purificar meus rins, para ver se meu conselho foi bom, já que eles os rins, são a sede do conselho, e você os testou. Mas você achou carente. Você me achou carente, ou você achou Davi falando aqui. Então, Deus achou Davi carente. Você não me achou digno, como eu deveria ter sido. Então, Davi diz a Deus: você não me achou digno de como eu deveria ter sido. Que a coisa que eu pedi para acontecer não teria escapado da minha boca. Com tudo isso, porque Davi admitiu sua culpa e se arrependeu, Deus o perdoou. Então, por Davi ter admitido toda essa culpa, todos esses erros, Deus o perdoou. E por isso terminamos a bênção da Amidá com as seguintes palavras: escudo de Davi, na bênção após a leitura da Haftará no Shabat. Então, no Shabat, depois que se lê a Haftará, o final da bênção se diz escudo de Davi, ao mérito desse arrependimento e reconhecimento dos erros de Davi perante Deus. Por causa disso que o rei Davi entendeu que Deus também era um verdadeiro escudo para a Sefirá de Malhut, Davi disse na citação: e tu, Deus, és um escudo para mim. Então Davi fala que Deus é um escudo para ele. A minha glória e aquele que levanta a minha cabeça. Que significa, é certo que essa Sefirá de Malhut, é a minha honra e a verdadeira coroa que eu uso na cabeça. Porque a Sefirá de Malhut está diretamente abaixo da Sefirot de Esod e Tiferet no diagrama da árvore da vida. Todas as bênçãos das Sefirot superiores são canalizadas diretamente para ela através do caminho do meio. Então vem todas para Sefirot de Malhut. Isso mantém essas bênçãos a salvo do alcance das forças externas e as protege. Então a bênção fica salva ali para que ela possa descer no nosso mundo espiritual, no nosso mundo físico, o mundo que a gente vive. Já que os outros dois canais de cada lado do caminho do meio os afastam. Observe também que a cor associada à Sefirá de Malhut é azul. Então agora vem a explicação de por que a estrela de Davi na bandeira israelense é azul. É por causa da Sefirá de Malhut, e não como muita gente pensa que era aquele animal marinho que dava a tinta para se fazer o azul dos tzitzit, que hoje não usa mais, que esse animal foi extinto. Não. A cor azul da estrela de Davi
é porque a Sefirá de Malhut é azul. E a estrela de Davi representa Malhut. E com isso vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.